Muito bom dia, a graça e a paz. Estamos aqui mais uma vez na EBD, na sua casa. Estou muito feliz por esse domingo, um domingo especial, um domingo de Páscoa. E hoje nós vamos falar justamente sobre esse assunto. E para ficar bem claro, eu quero falar de uma forma bem objetiva, né? Porque se for ver, esse é um assunto muito vasto, né? Para se dizer a respeito da Páscoa, o significado da Páscoa. Então, para que não fique um vídeo muito longo, eu quero assim, falar de uma forma bem objetiva com vocês nessa manhã. E para se falar de Páscoa, eu tenho um amigo muito especial que ele vai nos ajudar muito aqui nessa manhã. E eu quero apresentar isso para vocês nessa manhã. Você que acabou de chegar, traga aí as crianças, os jovens, os adultos, porque essa EBD, irmãos, na verdade é um desafio, né? Por quê? Na nossa igreja nós temos a sala de homens, de mulheres, de jovens e de crianças. E sabemos que muitas crianças acompanham aí nossas videoaulas, né? Da EBD na sua casa. Um trabalho da Igreja Metodista Ortodoxa de Itapira. E então nessa manhã eu trouxe um amigo aqui muito especial e eu quero apresentar isso para você. Quero convidar ele para entrar. Já chegou? Ah, já chegou. Então eu quero pedir para ele que esteja entrando aí para apresentar para a sala. Amém? Vocês querem conhecer ele? Então vamos lá. Esse é o meu amigo Léo. E aí, Léo, tudo bem com você? Cumprimente a igreja aí. Bom dia. Ô louco, Léo. Mas que bom dia mais humorado. Cumprimenta a igreja direito. Bom dia. Irmãos, você me desculpe, mas o Léo, ele fica meio mal-humorado sempre que eu trago ele para falar desse assunto. Porque, na verdade, irmãos, a Páscoa se fala muito de ovos de chocolate, não é verdade? Que, por sinal, é muito gostoso. Então, sempre que eu trago o Léo para ele explicar para a igreja como que um coelho bota ovo, aí ele fica me olhando desse jeito. E eu falei para ele, não tenho culpa, Léo. Você que se explique. Por que disseram que você bota ovo? Então, hoje, ele fica meio mal-humorado. Mas até o final da aula, eu acredito que ele vai dar as suas considerações finais. E depois que eu troquei a ideia com ele, eu clareou muito a minha ideia em relação à Páscoa. Amém? Então vamos continuar aqui no nosso tema de hoje. E o Léo vai ficar nos acompanhando. Não liga para a cara meia feia dele hoje, mas ele é gente boa. Beleza? Então, irmãos, o texto de hoje, basicamente, ele está escrito em Êxodo, capítulo 12, que fala sobre a Páscoa. Então, assim, a Páscoa, irmãos, na verdade, é uma data muito importante, principalmente para os cristãos, não é verdade? Porque a Páscoa, ela define vários eventos, né, no calendário da humanidade. E para os cristãos, principalmente, para nós, né, eu acredito que seja a data mais importante. Por quê? Porque no Natal se comemora o nascimento de Jesus, não é verdade? E a Páscoa, ela comemora, o que se comemora na Páscoa? A morte e a ressurreição de Cristo. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, de nada se valeria, não é verdade? O Evangelho não teria fundamento. Então, a Páscoa, para nós, ela vem concluir, vem confirmar o plano perfeito da salvação. Então, essa é a Páscoa. Eu quero compartilhar com os irmãos. Talvez você já tenha ouvido falar muito sobre a Páscoa, né? As pregações nas igrejas sobre a Páscoa. Concordo com todas elas, não estou discordando de nada. Só quero trazer para nós aqui nesse bate-papo vamos dizer assim, uma definição clara, objetiva, para que nós venhamos entender o que é a Páscoa para nós. Então, como eu disse, a Páscoa é uma festa cristã e ela foi instituída por Deus, né? Então, se nós pegarmos lá em Êxodo, no capítulo 12, eu quero pedir para os irmãos estarem abrindo a Bíblia aí, Êxodo, capítulo
12. Nós vamos ver aqui a respeito da Páscoa dos judeus. Então, de repente, se você nunca prestou atenção, ou se você está nos assistindo pela primeira vez, ou assim, nunca tem ouvido falar realmente o significado da Páscoa, eu vou estar lendo com vocês aqui no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11. Então acompanha comigo, o Léo já está muito atento, ele vai acompanhar também, e diz assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro, presta atenção, irmãos, ou cabrito, será macho, sem mácula, de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º deste mês. Então, todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e passarão em ambas as ombreiras e na verga da porta, da casa em que a comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com sua fessura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, o vosso sapato nos pés e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Então aqui no capítulo 12 de Êxodo, fala como que era preparado, como foi instituído a Páscoa. Então, só para os irmãos terem uma ideia, o porquê desse motivo, porquê da instituição da Páscoa. Vou tomar um golinho d'água aqui, irmãos. O povo de Israel, ele estava sendo escravizado no Egito, como os irmãos sabem dessa história. E por quem que eles eram escravizados? Eles eram escravizados por Faraó. Faraó é um título que era dado, né, a um rei. Então o rei do Egito, foi atribuído a ele esse título de Faraó. E ele se instituía, né, se sentia um Deus, né, ele se tinha como um Deus. Então, tudo Israel, o povo, ele achava que ele era o maioral. Então, tudo era consagrado aos deuses, o rio, a plantação, tudo era consagrado aos deuses, às divindades. E o próprio Faraó, ele se sentia, ele era considerado um Deus. Eu fui dar uma pesquisada, esse título de Faraó, ele vinha de pai para filho, Então, assim, essa geração já havia mais de 3.000 anos que vinha se passando de pai para filho. Então, Deus, ele queria tirar o povo de Israel. Era plano dele. Mas ele queria o quê? Mostrar para Faraó e quem era o verdadeiro Deus. Então, eu sempre, desde criança, seus irmãos mais vividos, né, como eu, vai se lembrar talvez uma musiquinha que se cantava
nas escolas bíblicas dominical, que falava assim: Faraó se endureceu, sim, sim, ó sim. Faraó se endureceu e não deixou vir. Então, Deus, ele queria tirar o povo e Faraó se endurecia o coração e não deixava o povo ir. E Moisés falou assim, né? Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Era uma musiquinha muito, você vê, ficou marcado. Então ficava aquela briga, irmãos. Eu falava assim, mas por que Deus quer tirar o povo e Faraó endurece o coração? Tem hora que Deus endurece o coração de Faraó e por aí vai. Então foi se colocado por Deus, né? Deus falou assim, eu vou tirar o povo de lá, mas vou dar uma lição para esse camarada. O que ele está pensando que é? Né? Então se nós formos ver ali, em próprio Êxodo 7, no versículo 2, quando Deus chamou Moisés e falou assim, você vai lá, vai falar com o faraó e vai tirar meu povo de lá. E Moisés falou assim, Senhor, mas eu sou um homem, não sei falar, eu sou tão, né? Aí Deus pegou e falou assim, então você vai chamar seu irmão, né? E ele vai falar por você. Aí, beleza, combinou. E Deus falou assim para Moisés, no versículo 2, tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Então ele seria o porta-voz. Aí Deus falando, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Mas por que Deus ia endurecer o coração de Faraó se ele queria tirar o povo de lá? Ele tinha um propósito. E ele falou assim, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Aí começou a ficar claro. Faraó, pois, não vos ouvirá. Então eu porei minha mão sobre o Egito, tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Amém? Então esta era a estratégia do Senhor, de estar tirando o povo do Egito e mostrando os sinais que ele haveria de fazer para mostrar para Faraó e quem realmente era Deus. Então, à medida que ele apresentava ou mostrava um sinal, uma praga, né, transformando a água em vinho, a praga lá dos gafanhotos, das rãs, e tudo isso, Faraó, né, levava aquele baque e ele falava, não, pode tirar o povo daqui. Aí Deus pegava e lá endurecia o coração dele e não vai sair. Aí ficava naquela, vai, sai, não sai. Aí Deus mandava outra praga, né, revelava algo diferente, quebrava as divindades que estavam sendo invocadas sobre aquele determinado, por exemplo, o rio Nilo foi transformado em sangue, né? Então as divindades ali, os gafanhotos, devorou toda a lavoura. Isso foi mostrando para Faraó quem realmente era Deus. Então, na 10ª praga, vou chegar no assunto que nós estamos falando. Na 10ª praga, Deus iria tocar no primogênito. Aí, meu irmão, aí o negócio ficou estreito. Por quê? Lembra que eu falei para você que o faraó vinha de geração em geração? E o único filho de Faraó, o primogênito, seria quem iria assumir o trono, iria assumir o lugar dele, né? Como rei, como Faraó. Então, olha a estratégia de Deus. Então Deus chegou a Moisés e falou assim, eu vou tocar nos primogênitos. E então Deus arquitetou, né, esse ato. O que ele fez? Vou tocar em todos os primogênitos? Vou tocar em todos os primogênitos. Mas e o povo de Israel? Como vai ficar? Vai morrer também? Aí o que Deus fez? Pegou, falou para Moisés, chama o povo. Aí ele começou a explicar isso que nós lemos aqui.
Você vai pegar um cordeiro. Esse cordeiro não pode ter mancha, não pode ter ossos quebrados, né, ferimento, nenhum defeito. À tarde você vai reunir o tamanho do cordeiro com o tamanho da sua família. É muita gente, pouca gente para um cordeiro muito grande. Então convida o seu vizinho, reúne e à tarde vocês vão sacrificar, ou seja, vão matar esse cordeiro e vocês vão comer ele com ervas amargas. Ervas amargas. Não pode ser cozido, tem que ser assado. Vocês vão assar, vão comer junto ali com as famílias, com essas ervas amargas. E como nós vamos comer? Vamos montar um banquete, vamos ficar todo mundo de boa, vamos dar boas gargalhadas, vamos sorrir bastante. Não. Ervas amargas. Tava o quê? O povo estava sofrendo, o povo estava num momento difícil. Eles estavam prontos para saírem de lá do cativeiro. E como você vai sair do cativeiro se você está de boa, se você está dando risada, dando gargalhada? Não, o Senhor falou assim, você vai comer essa Páscoa cingindo os lombos cingidos, ou seja, vocês vão estar com as suas bagagens ali, vocês vão ter com os seus pés calçados, o seu cajado na mão, vocês vão comer depressa porque vocês vão vazar. Esse era o plano. Então, e o Senhor falou assim, então o sangue do cordeiro, vocês vão passar nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte passar a noite, todos os lugares, todas as casas que tiver a marca do sangue nos umbrais, o anjo da morte passaria por cima. Passar, né? E eu gosto muito, tenho aprendido muito com o nosso pastor Cid, né? Que a Páscoa significa pesar, né? Passar por cima. Então, esse ato, né, do anjo passar sobre a casa e poupar os primogênitos do povo que estava ali com a marca do sangue, então era o Pessah, a Páscoa, né? Então, meus irmãos, quando amanheceu o dia, o faraó pagou para ver, é lógico. Aí começou as pessoas a acordarem, foram lá, o primogênito morreu. O vizinho ficou apavorado, falou assim, e aí, como aconteceu? Meu filho morreu também, outro morreu. Foi morrendo todo mundo, todas as casas, aquele apavoro. Aí chegou lá no faraó, né? Os súditos dele lá, né? Talvez foi lá nos aposentos, lá, faraó, né? Os primogênitos morreram. Aí ele falou assim, você está de brincadeira, né? Ele foi lá no aposento do filho dele, chegou lá, o filho estava morto, né? O primogênito. Então toda aquela divindade, toda aquela grandeza de Faraó caiu por terra. Por quê? Porque Deus provou que ele é o verdadeiro Deus. Então ali o povo saiu do Egito, começaram uma caminhada muito grande, aquela multidão de gente saindo do Egito. Então essa foi a última praga que Deus mandou, provou para Faraó que ele era o Deus único. Então esse ato, né, de sacrificar o cordeiro, o sangue na porta, a passagem sobre as casas com a marca do sangue e o livramento, vamos dizer assim, tirando o povo da escravidão, tudo isso culminou nesse evento, vamos dizer assim, que é denominada a Páscoa do Senhor. Tudo isso, se resumindo, né, é a Páscoa do Senhor. Então, meus irmãos, e depois nós vemos na história que o faraó ainda perseguiu o povo, e o povo chegou diante do mar, e Moisés tocou com a vara, o mar se abriu, o povo passou em seco, e quando o exército do faraó estava no meio do mar, o mar se fechou e matou todo mundo, e a história continua. Amém? Então, isso é uma resumida, né? Igual eu disse para vocês, tem muita coisa para se falar, né? Os sinais, tudo, né? Então, resumidamente, a Páscoa, né, seria isso. A Páscoa, no Velho Testamento, a instituição da Páscoa para nós, tem tudo a ver. Então, esse evento, essa cerimônia, foi se comemorando de geração em geração, né? Todas as vezes, quando chegava aquela época do ano, eles comemoravam-se a Páscoa. Então, a gente vê lá no início do Evangelho, Jesus comemorando a Páscoa com seus discípulos, né? Então, era uma data que eles
lembravam-se, né, daquele momento. Então eles comiam as ervas amargas, o cordeiro, né, assado, e comia-se apressadamente. E só que nos dias de hoje, né, meus irmãos, a gente vê que as coisas mudaram, não é assim? Principalmente a Páscoa brasileira, quero dizer dessa forma. Por quê? Porque hoje as pessoas talvez façam desse evento, né, um evento talvez financeiro, vamos dizer assim. Por quê? Porque o que se come num cardápio de Páscoa? Por exemplo, o que você está fazendo aí de almoço hoje? Qual é o cardápio que vai ter na sua casa? Vai ser um cordeiro assado com ervas amargas? Não? Eu tenho até uma pesquisada, você sabia? A respeito do que é servido na Páscoa. Geralmente é o bacalhau português, bacalhau norueguês. E ontem eu fui no supermercado, eu fiquei prestando atenção nisso, né? Parece que foi uma coisa assim, bem, que veio a calhar com a aula que eu estava preparando. Eu estava lá na fila do açougue para comprar um quilo de carne. Não pode comer carne, né, irmãos? Ai, meu Deus do céu. Mas eu estava lá na fila do açougue. E aí chegou um cara lá, né? Uma pessoa lá, um cliente. Aí tinha uns bacalhau lá, assim, à exposição. E eu olhei o preço, estava R$ 69,00 o quilo do bacalhau. Aí o cara pegou e falou assim, bacalhau bacana, não sei o que, né? Pesa pra mim ver. Aí o cara pesou lá uma banda, né, do bacalhau, nem o bacalhau inteiro. Aí ele pesou, deu R$ 185,00. Aí eu falei assim, misericórdia, R$ 185,00 pela banda de um peixe salgado. Mas enfim, tem gente que gosta, né? E o ovo de Páscoa? Quanto que tá um quilo do ovo de Páscoa, irmãos? 70 conto, né? Dependendo da marca. R$ 70,00, R$ 60,00, né? Aí vai lá os ovos de Páscoa, a embalagem desse tamanho, aí tem um monte de coisa lá dentro, que vai ver o ovo de Páscoa é bem pequenininho, não é assim? Mas enfim, tudo se tem um comércio, não é verdade? Então, para Páscoa, hoje, as pessoas, assim como no Natal também, no nascimento de Jesus, as pessoas colocam lá presente de Natal, Papai Noel, e nem se dá conta de que o Papai Noel é um santo, né, o São Nicolau. Então, assim, o inimigo, ele sempre vai tentar tirar o foco, né, de tentar fazer com que as pessoas não enxerguem o verdadeiro sentido das coisas. Por exemplo, Natal, quem nasceu? Jesus. E por que o Papai Noel, o que ele tem a ver com a história, né? Então, ou seja, as pessoas tiram o foco de Jesus para Papai Noel. E na Páscoa a mesma coisa, uma data super importante para nós. As pessoas tentam tirar o foco, né, do verdadeiro sentido da Páscoa para se comprar ovos de Páscoa, juntar a família, celebrar com bacalhau e tudo mais. Então, não estou falando, né, que a família não tem que se reunir. Tem que se reunir sim, isso é muito importante. Mas que nós venhamos realmente saber o significado da Páscoa, né? Hoje, um domingo especial, você já se deu conta que foi um domingo que Jesus ressuscitou? Né? Então, para nós, é uma data super importante. Eu quero continuar aqui com vocês, né? Eu falei um pouco a respeito da Páscoa ali no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também se fala sobre a Páscoa. Então, meu amigo Léo está aqui prestando atenção e eu acredito que ele está ficando muito convencido, né? E ele vai falar no final. Irmãos, tem uma parte muito interessante aqui na Bíblia que eu conversando ali com meu amigo pastor Sidney, ele me passou muita coisa, material riquíssimo a respeito da Páscoa, nascimento de Jesus, como que se fez, onde que foi, né? E penas, assim, infelizmente, né, o tempo que nós temos assim é muito pouco para um material tão rico, né, quanto ele me passou. Mas eu tenho comigo, o pastor Sidney tem com ele lá. Se você quiser saber mais a respeito disso, você pode nos procurar, perguntar e nós iremos passar para os irmãos. E o pastor Sidney, eu lembro um dia que ele pregou na igreja a respeito disso, né? E eu gostaria de compartilhar algo, não vai ser tudo, mas algumas partes do que ele falou, e você vai se lembrar também disso.
no livro de Miqueias, é um livro assim, até pouco, vamos dizer, conhecido, né? Lido, talvez, mas você vai abrir comigo aí em Miqueias, que é depois de Jonas. Diz assim, ó: predição do nascimento do Messias e da instituição do seu reino. Irmãos, Miqueias, eu fui pesquisar, ele era um profeta, né? Só para os irmãos terem ideia, ele nasceu há 700 anos antes de Cristo. Olha para você ver que interessante. Então ele viveu, né, nessa época, 700 anos antes de Cristo. E olha a profecia que ele trouxe ali, e você vai ver que tem tudo a ver. O versículo 2 diz assim, ó: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o Senhor de Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então olha que ele fala, que de Belém sairia o rei, né? Que ele já é desde o início. E quem que é desde o início? Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com ele, e o Verbo era ele, né? Então, meus irmãos, olha que interessante. Então, essa profecia foi feita muito, muito tempo antes de Jesus nascer. E quando Jesus foi para nascer, nós ouvimos a história, né, de que Maria e José foram ali, ela estava prestes a dar a luz, né, a Jesus, e ela não encontrava lugar para que isso viesse a ser de uma forma bem como todo pai espera que seja, né? Que a esposa tenha o conforto necessário, os cuidados necessários, né? Então eles tinham alguns parentes ali em Belém, e eles foram até lá e as pessoas falaram assim, não tem aposento, não tem, eles iam na pousada, batia lá, tem lugar, não tem. E Maria, né, José, cansados da viagem, procurando um lugar, e eles chegaram num lugar que é muito interessante também, que diz assim, esse lugar, né, ele chamava, deixa eu ver aqui, Torre de Éden. Ele era um lugar onde ficava no meio, né, do pasto ali, de onde eles cuidavam das ovelhas. E esse lugar era um lugar especial. Por quê? Porque quando nasciam os cordeirinhos, ele já separava esses filhotes ali, eles iam ter um tratamento, um cuidado especial, para que eles iriam ser sacrificados lá no templo. Então o cordeiro, ele precisava ser o quê? Um cordeiro sem mancha, sem ferimentos, né? Um cordeiro sadio. Então eles envolviam ele, enrolavam eles numa faixa, né? Para ele não ficar se debatendo, para ele não correr o risco de ter uma mancha no corpo, um ferimento. Então eles tinham um cuidado todo especial. E era nesse lugar, na Torre de Éden, que tinha os pastores, né, separavam os cordeiros ali, cuidava-se dele e depois levava para o templo. Então, Maria e José, eles não tiveram outra opção. Eles foram justamente nesse lugar. Na época, na ocasião, o lugar estava vazio, né? Porque os pastores já tinham cuidado das ovelhas, e aquele lugar estava vazio. Então Maria e José se acomodaram ali, e ali nasceu Jesus. Então Maria e José teve os cuidados de enrolar ele no pano, né? Porque ele era um bebezinho, enrolou ele no pano, colocou ele ali no cantinho ali, né? Descanso, porque ela também precisava se recuperar do parto. Então olha que interessante, como que as coisas acontecem. E nesse meio tempo ali da história, em outros lugares da região, haviam pastores que estavam pastoreando suas ovelhas, seus rebanhos, e estava uma noite muito bonita, o céu estrelado, né? Estavam ali os pastores cuidando das suas ovelhas, né? Pastoreando, e de repente veio um anjo aos pastores e falou para ele, não se assuste, né? Fique tranquilo,
eu venho trazer boas novas. Aí ele falou assim, quero dizer a vocês que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, né? Então, os pastores, eles ficaram muito, muito alegres, né? E ele falou assim, vocês vão lá, vou encontrar com eles lá nesse lugar. E ele fala assim, justamente aqui, ó, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas 2, 11 e 12. Amém? Pode abrir comigo aí. Lucas 2, 11 e 12. Olha o que os anjos falou para os pastores. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Amém? Então, o Senhor, o anjo, falou para os pastores. Então, os pastores, quando eles foram encontrar com Jesus, foram encontrar com o menino, eles foram diretamente lá. Por quê? Eles já sabiam que lá era o lugar que se cuidava de um cordeiro, os cordeiros eram envoltos em panos. Então, esse sinal que o Senhor deu, o anjo deu para os pastores, foi justamente isso, que ele estaria envolto em panos, assim como os cordeirinhos eram cuidados para o sacrifício. Vai pegando a visão aí, irmãos. Então, Jesus nasceu, foi cuidado, né, dessa forma, e Maria depois ela foi cuidada do parto, e Jesus cresceu, como todos nós sabemos, né, como um menino, como um homem, passou pelos por tudo que ele havia de passar, e ele se tornou, ele é o cordeiro, né, que estava sendo preparado para sacrifício da humanidade. Então lembra-se que no Velho Testamento, aquele cordeiro, o sangue nos umbrais, né? Então aqui no Novo Testamento, Jesus estava sendo preparado para esse ato de salvação. Então eu quero compartilhar com os irmãos aqui, em João 19, do 14 ao 18. Vou ler com os irmãos. Amém? Então nós vamos aqui ver que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Então no capítulo 19, versículo 14, diz assim: E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. Então disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Então não era coincidência. Jesus ele tinha sido humilhado, né, pelos soldados e condenado. Então era a preparação da Páscoa, esse dia quando Jesus estava passando por tudo isso. E diz assim, a partir do versículo 16: Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Então, meus irmãos, o cordeiro foi para o sacrifício, né? Porque assim como o cordeiro, porque ele não reclamou, calado, mudo, né? Passou por tudo que ele passou, foi para a cruz para ser crucificado, sacrificado, derramado seu sangue por remissão dos nossos pecados. E o que mais chama a atenção de tudo isso, que faz dar sentido à minha vida, à sua vida, o que faz dar sentido à nossa fé, à nossa esperança, porque de tudo isso que aconteceu, se não tivesse ocorrido esse fato que eu vou ler agora, de nada disso teria valor. Presta atenção, enche seu coração aí.
Lucas capítulo 20. Diz assim: e no primeiro dia da semana, que dia? Primeiro dia da semana. Que dia é hoje? Primeiro dia da semana. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outros discípulos a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Continuando aqui com os irmãos. Jesus aparece a Maria Madalena. Versículo 10. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram meu Senhor e não sei aonde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde ele puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus. Disse-lhe Jesus: Maria. Quando ele falou assim, Maria, deu um estalo em Maria, né? Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre, ou seja, ela reconheceu que era Jesus. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera todas estas coisas. Amém? Então, irmãos, imagina a alegria, né, de Maria, que quando ela foi ao sepulcro no domingo de manhã, um domingo como esse, e ela percebeu que Jesus não estava mais ali, e de repente ela ficou desesperada, achando que alguém pudesse ter roubado o corpo, levado embora, e ela teve um encontro com o próprio Senhor Jesus, que estava ali de pé, e ele disse para ela: não me detenha, ou seja, não me segure aqui, eu ainda não subi para o Pai, né? Então, isso nos prova que Jesus é o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. E se você ver comigo ali, diz assim, tem um trecho muito legal, João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando João viu Jesus, ele disse dessa forma, né? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, eu quero perguntar para você, quem é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? A humanidade, meus queridos, ela está vivendo como o povo de Israel, escravizado pelo pecado. Satanás, uma figura de Faraó. E o povo escravizado, humilhado, né? Precisa do quê? De uma libertação. E assim como o Senhor enviou o anjo da morte e livrou o povo que tinha a marca do Cordeiro, hoje esse Cordeiro representa Jesus Cristo. Então o sacrifício de Jesus na cruz, o derramar do sangue dele, foi para me salvar, para te salvar dessa condição de pecador. Então, Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se não for por ele, né, se ele não tivesse morrido e ressuscitado, nós não estaríamos aqui professando a nossa fé. Então, quando as pessoas disserem para você o que é a Páscoa, né? Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele que morreu na cruz para te salvar. Então, esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário
ele está marcado em nossas vidas. Nós, quando aceitamos a Jesus, confessamos o Senhor Jesus, nós temos a marca desse sangue em nossas vidas. E olha que interessante, lá em Apocalipse, capítulo 7, quero encerrar com vocês, Apocalipse, capítulo 7, um texto muito, muito lindo, e vem fechar com chave de ouro, isso nós estamos falando. Depois destas coisas, olhei e vi aqui uma grande multidão, ao qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Amém? Então, essa aqui veio fechar, com chave de ouro, que toda a multidão, inumerável multidão, de todos os povos, línguas, nações, estavam diante do trono, e no meio dessa grande multidão, um cordeiro vestido de branco, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos recebendo ali na glória. Amém? Então eu quero deixar essa palavra com os irmãos, espero que tenha sido bênção para a sua vida. Como eu disse, temos muito mais a se falar, Temos ali um material que nós podemos conversar em outros momentos, em outra ocasião. Então, para nós, de uma forma simples, e objetiva, Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. Então, hoje é um dia de celebração, meus irmãos. Um dia que você possa reunir sua família, Aquela tradição que eu li ali no Velho Testamento, os judeus, eu acredito que até hoje eles comemoram dessa forma, Mas a nossa cultura é diferente. Então, o que importa para nós? Que Jesus morreu, ressuscitou, Ele é o Cordeiro Pascal. Então, você possa reunir sua família, celebrando o dia que o Senhor ressuscitou. E não perca esse foco, A nossa comemoração é a ressurreição de Cristo. Amém? Então, o meu amigo Léo, ele está meio bolado. Porque até agora ele não entendeu o porquê, Léo? Colocaram você nessa história. E principalmente porque dizem que o coelho bota ovo se o coelho é mamífero. Fala aí para eles. Quem que bota ovo? Passarinho, galinha, Coelho não bota ovo. Então meu amigo Léo, ele ficou meio bolado. Tá sem palavras, Léo? Quer falar alguma coisa para os irmãos aí? Não? Irmãos, ele não vai falar. Então eu quero deixar essa palavra para você, que você venha comemorar, celebrar a Páscoa. Esse é um momento muito alegre, muito feliz, que você possa estar com a sua família, celebrando a ressurreição de Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.